Olá a todas e todos, bem-vindos, bem-vindas a mais um programa ABI Ambiental. Dessa vez com uma convidada muito querida, a jornalista Mara Régia. Eu nem vou falar muito sobre a Mara, porque quem é que não conhece a Mara, né? Das ondas do rádio. Mara é a voz do rádio na Amazônia. A Mara tem uma carreira incrível, mas espera aí, antes de eu falar da Mara, né? Oi, Mara, que felicidade ter você aqui. Eu estou vendo você nesse navegar aí as ondas e os rios da Amazônia, coisa boa, estou muito feliz, ainda mais numa data tão significativa, né, para o nosso trabalho. Eu acho Exatamente, a que nossa o convidada jornalismo, especial, no Dia Mundial do Meio Ambiente, né? Então, a gente vai conversar aqui com a Mara sobre, enfim, os assuntos que são marcados, né, muito presentes na carreira dela, que são o meio ambiente e a defesa dos direitos das mulheres, né? A Mara tem dois programas muito conhecidos, o Viva Maria, que vai completar agora, em breve, 40 anos nas ondas do rádio, tem o Natureza Viva, enfim, são mais de 40 anos de rádio, é muita história, prêmios, né? Uma carreira vitoriosa, brilhante. A Mara foi indicada, inclusive, para quem não lembra, eu lembro, a Mara foi indicada ao Prêmio Nobel da Paz, num grupo de 1.000 mulheres pela paz, né? Um marco muito bonito na carreira dela e que a gente vai conversar sobre ele aqui também. Mas, como nós estamos no Dia Mundial do Meio Ambiente, eu quero começar falando da sua atuação como jornalista, né, com essa questão ambiental. Você tem vários trabalhos nessa área, conhece a Amazônia, eu acho que como pouquíssimos jornalistas, eu tenho certeza, e como poucos brasileiros, né? Você foi, enfim, muitas vezes à Amazônia e retratou também a realidade amazônica e das mulheres da Amazônia também, no Natureza Viva. Enfim, olha, como se diz por aí hoje em dia, eu não tenho nem roupa para entrevistar a Mara Régia, tá? Mas, enfim, eu queria começar falando sobre isso, a sua atuação nessa questão ambiental. bom, eu quero sempre ter em mente as questões mais candentes e as mais recentes também, né? Uma delas que me valeu no último 7 de abril, o troféu Audálio Dantas, que faz, digamos assim, uma homenagem não só à altivez e importância do Audálio, que, dentre outras maravilhas, descobriu a nossa Carolina Maria de Jesus lá no lixão de São Paulo e viu naqueles rascunhos o livro que ela estava fazendo e ajudou a editar esse livro e a colocá-la para o mundo, né? Então, esse troféu, que tem uma expressão muito forte, até porque é São Jorge. São Jorge que faz do microfone a lança para vencer o dragão da maldade. E no capacete de São Jorge, com a arte da nossa cartunista Laerte, no capacete, uma câmera de vídeo, né? Que seríamos nós hoje sem as câmeras dos nossos celulares. Então, bem lembrado para o prêmio Audálio Dantas, um querido jornalista que é uma inspiração para todos nós. pois é, e é indignação, coragem e esperança, porque sem ela a gente não sobrevive. Então, como eu te dizia, eu fiz uma viagem à Belterra, fui conhecer o sofrimento do seu João do Mel, uma pessoa, é um melipolinicultor, trabalha com para quem não tem muita proximidade com a temática, o apicultor é aquele que trabalha com a abelha que tem ferrão. Os melipolinicultores trabalham com as abelhas sem ferrão. Tem uma qualidade de mel maravilhosa. E ele, a vida inteira, foi uma referência no trato dessas abelhinhas, as jandaíras, né, da salvação do planeta, porque nossa sobrevivência nessa terra depende desse trabalho maravilhoso das abelhas, né, que são polinizadoras, de pelo menos, se eu não me engano, 80%, 80%, 70%
de tudo que a gente tem, né? Então, eu fiquei absolutamente chocada de ver como a chegada da soja, exemplo do que foi lá atrás, na época da Fordlândia, quem não lembra, Henry Ford chegando para plantar seringa, inventar uma cidade que não ia dar certo nunca, porque eu entrevistei pessoas daquela época, inclusive visitei a casa que foi feita pelo governo da cidade, à época, pelo governo do Pará, para receber Getúlio e o próprio Henry Ford. Agora, pergunta se o Henry Ford foi? Nada. Medo das doenças tropicais, porque a Amazônia, você como paraense que é, né, Cristina, sabe bem que é para os fortes, né? Pegar ali uns carapanãs, Sim. Os mosquitos dão até medo, né? Fora as formigas diquitaias, né? Formigas vulcânicas. Precisa ter muita bota no pé para ficar livre das cobras. Você foi a Belterra para fazer esse trabalho, né? essa reportagem sobre os polinizadores, né? A morte dos polinizadores, né? E que você publicou, inclusive, na BBC, e que você fez um podcast também a partir dessa reportagem? Eu fiquei muito honrada, porque a gente publicou uma parte, eu e Elizabeth Oliveira, que também é uma grande jornalista ambiental, ela esteve comigo em outros momentos da vida amazônica e não podia deixar de estar nessa empreitada, nessa aventura que nós fomos fazer lá em Belterra. E aí nós gravamos 58 horas, pensa você. E dali a gente fez uma matéria muito vigorosa, com 17 páginas, e é claro que foi difícil encontrar uma mídia que pudesse publicar aquilo tudo, né? Então, BBC publicou uma parte, Le Monde Diplomatique outra, e o blog Amazônia Latitude, do Marcos Colomb, publicou na íntegra, inclusive os podcasts, que são 3 e que estão disponíveis para que vocês conheçam um pouco mais a vida desses melipolinicultores e os estragos do avanço da soja naquela região tão sensível. Então, seu João do Mel, hoje, tem que se virar fazendo artesanato, porque ele vive só com as caixas que sobraram das colmeias. É um cemitério. E eu fiquei impressionada. Fui visitar vários amigos ali nas proximidades, cada história de cortar o coração. Pessoas que perderam, além do mel para sustento, perderam as galinhas. Numa única tarde, olha só, pela legislação, você, Cristina, que sabe melhor do que ninguém, que, infelizmente, o que está na lei está difícil de estar na vida. Veja, primeiro que é proibido você colocar uso de agrotóxico em área urbana. Na casa do seu Lauro, o secante para soja foi colocado a menos de 5 metros. E ele, que já tinha levado um tombo, está tetraplégico, em cima de uma cadeira de rodas, onde ele só vivia das galinhas, simplesmente não tem mais do que viver, porque morreram as 60 galinhas que ele tinha. Por causa do agrotóxico. Por causa do agrotóxico. E eu, que sou uma vítima do agrotóxico, porque toda essa ideia de trabalhar com a agricultura familiar para sentir o impacto justamente do veneno na vida dessas populações vem lá atrás. Há mais de 14 anos, eu estava em Lucas do Rio Verde, chegando para uma oficina de comunicação, onde, através do projeto Proteger 2, a gente ia formar essa gente, brava gente brasileira, para nos defender das queimadas e incêndios florestais. Eu vou chegando na cidade e eis que um cheiro insuportável, o avião tinha acabado de passar e, ao invés de levar o secante para a área da soja, ele despejou na cidade, por um erro de adaptação. É despejado por avião, né? Aqueles aviões que trabalham... É a pulverização aérea, né? Isso. Que é um crime. Lucas do Rio Verde é Mato Grosso? Mato Grosso. Mato Grosso. Digamos assim, é o celeiro da soja. Né? Você respira a soja, você abre uma janela de manhã, não pode nem pensar em respirar fundo. Sim. E aí,
eu nunca vi uma coisa, eu penso assim, a vida inteira eu quis imaginar como seria o apocalipse. E eu posso te dizer, eu vivi o apocalipse, porque foi uma coisa Você assim. chegou a ficar, a sofrer uma intoxicação? Como é que foi exatamente esse episódio? Você precisou de atendimento médico? Todos nós fomos parar no posto de saúde, que estava lotado, porque as crianças e as grávidas estavam tendo prioridade nos cuidados. As plantas todas ficaram manchadas como se elas tivessem tido catapora. Eu, felizmente, não sou uma pessoa muito afeita a ter crises asmáticas, mas as pessoas que têm essas comorbidades ligadas às vias respiratórias estavam em pânico. E depois de 4 anos, se eu não me engano, as mulheres que estavam grávidas àquela altura e que receberam um veneno, naquele impacto cruel, perverso, todas elas tiveram no leite a detecção do veneno para seus filhos. Então, assim, são crimes de dimensões absurdas. O Paulo Machado, que à época era ouvidor lá na EBC, ele conseguiu um financiamento para fazer, inclusive, um livro pela Anvisa para denunciar essa sordidez que esses venenos provocam, né? Aliás, essa matéria eu só consegui fazer porque eu consegui que o Rainforest do Pullet Center, que tem esse apoio, bancasse a ideia da gente retornar a Lucas do Rio Verde. Só que não foi possível em função do momento político que não é favorável às lideranças que até então estavam querendo fazer a denúncia. Elas se acovardaram e aí eu tive que procurar outro pouso para essa reportagem denúncia. Então, e aí, então, que você foi a Belterra? E aí escolhi outro cenário, cheguei no Seu João do Mel, que foi muito contundente, porque eu vi, inclusive, fiquei uns dias no sindicato, trabalhando com os agricultores e as agricultoras. É impressionante, a falta de informação é criminosa, porque eu encontrei, inclusive, um senhorzinho lá nas margens da BR, onde ele estava pulverizando as flores de abóbora com veneno, que ele compra na loja da esquina, não sabe nem o nome, mas como tem muita formiga, ele bota nas pernas, como se fosse um repelente. Então, são questões assim que nos dão a dimensão de que a gente não nasceu num país como esse nosso Brasil impunemente. E a mim, a missão de falar com uma região, ou como diz a nossa grande querida Eliane Brum, né? Que através da voz da rádio, a gente impede que essas populações vivam num continente apartado. Ela, quando foi a Risinho Anfrísio, aliás, onde as cinzas do nosso saudoso Lilo lá estão, não é? Lamentavelmente, não conseguimos salvar o nosso grande, querido fotógrafo dessa pandemia. Não está a par, né? Ele é um fotógrafo, trabalhava com Eliane Brum lá em Altamira e morreu de Covid. Né? Pois é. E por incrível que pareça, a terra onde o belo monstro, como as lideranças costumam falar, né? Com aquela usina hidrelétrica, deixou faltar justamente luz no momento que o Lilo estava sendo entubado, e isso só complicou a situação dele, teve que ir para São Paulo, mas, enfim, foi tarde demais. De qualquer forma, é impressionante a resiliência desse povo. Estou falando aqui de Altamira, estou lembrando da Índia Tuíra, da nossa querida amiga. Meu Deus do céu, são tantas as lembranças que eu fico assim absolutamente baratinada. Comovida, né? Mara, deixa eu aproveitar, você tocou num aspecto que eu acho muito importante do trabalho jornalístico de uma maneira geral, mas em especial para quem trabalha em rádio como você e que faz um trabalho voltado para a Amazônia, né? Falar desses assuntos que você fala para as pessoas, né? Você tem uma preocupação de educação ambiental, né? De falar desses assuntos que fazem parte da realidade, do dia a dia daquelas pessoas que vivem na Amazônia, mas que muitas vezes elas não percebem o quanto elas estão sendo agredidas em seus direitos, né? Como esse personagem que você mencionou, usando
por não ter informação suficiente, né, usando um produto tóxico como se fosse um repelente para se proteger de formigas. Eu queria que você falasse um pouco para a gente dessa dimensão do teu trabalho. Como é que você foi construindo? Bom, primeiro, como você foi percebendo essa importância e como você foi construindo o teu trabalho em rádio com esse direcionamento? Olha, diferentemente do que a gente faz nas redações da vida, né? Inclusive nos grandes centros urbanos, eu que já trabalhei, inclusive em TV, né? Na Globo, na Band, no SBT, a gente tem uma pauta e ali o editor já te dá mais ou menos o caminho das pedras para que você traga algum resultado. Às vezes desenvolve até uma tese querendo que você só vá na rua para comprovar aquilo que eles estão querendo, né? O que é lamentável. Fere de morte o jornalismo que a gente professa e acredita. Mas, anyway, o que você tem? Eu estava na Universidade de Brasília e soube por um grande amigo, Antônio Augusto, que depois foi, inclusive, correspondente em Nova York 10 anos, e foi um dos criadores do Manhattan Connection e tal, e ele falou para mim assim: você está infeliz aí na publicidade, porque a minha primeira formação acadêmica foi publicidade, né? Ele falou: você está aí angustiada de fazer varejo e tal, tem um negócio que é a tua cara. Eu falei: o quê? Ele falou: acabaram de criar uma rádio para falar para a Amazônia. Eu falei: você é doido, porque eu não conheço a Amazônia, nunca fui no estúdio de rádio. De onde é que você tirou isso? Ele falou: não, você é muito falante, você é muito expressiva, vai lá, faz o teste. Eu falei: eu não, imagina, eu não sei nem todos os afluentes do Rio Amazonas, eu vou tirar zero nessa prova. Mas fui. E aí era para fazer o Jornal do Seringueiro, Preço da Borracha. E aí foi fácil, porque a linguagem é muito próxima, né, da publicidade e tal. Passei, e aí, com 3 meses, eu fui para a produção, e a demanda surgiu justamente do meu encontro com essa população, porque na época eu nem sonhava em chegar perto do microfone, eu estava backstage. Então, assim, estava lá fazendo produção, e aí eu mergulhei naquelas cartas que nos davam o perfil de quem eram aquelas pessoas que viviam ali às margens de uma transamazônica que estava sendo construída, e as questões todas que vinham ali. Menina, eu cheguei a receber a presa de uma onça dentro de uma carta para mostrar para o locutor. Na época da Serra Pelada, você não acredita. Pena que eu não era locutora, eu tinha ficado rica, porque eles mandavam o pó da pepita de ouro para entregar para os locutores, aqueles que eram os mais famosos, claro, e que cantavam lá nos shows que eles faziam pela Rádio Nacional da Amazônia, que ali eu nunca tinha ido. Mas era uma coisa impressionante, apaixonante. E aí, graças a esse contato diário com esse eco que vinha da floresta, aí eu disse: meu Deus, tudo por fazer, porque eu tive a sorte na vida de, depois de casada com um italiano, e fui morar na Inglaterra para que ele fizesse um curso de pós-graduação no Imperial College, e eu fui na bagagem, mas eu fui trabalhar na Embaixada do Brasil, no setor cultural, ciceroneando Gilberto Freire, Alberto Cavalcante, pai do documentarismo inglês, né? E fazendo aquelas exposições. E, olha, de Gênesis a Segóvia, imagina, Londres em 1976, penso que era, né? Então, eu me senti cidadã, inclusive o meu feminismo nasce numa passeata em Oxford Circus, justamente quando as mulheres estavam indignadas, já estávamos vivendo a década da mulher, que a ONU criou em 75, você ainda não era nascida, mas dali, já em 76, o parlamento inglês queria mudar a lei do aborto, que lá existe desde 68, e elas foram para a rua, e eu fui lá para ver de perto essa história. Mas a maior lição foi a cidadania. A cidadania que eu aprendi. Então, ao olhar aquela demanda da população amazônica que vinha na denúncia pela carta
ali escrita a duras penas, com aquela letra tão difícil de ser rascunhada, né? Eu fui sentindo, eu falei, meu Deus, isso aqui não pode ser só rádio, isso tem que ser projeto, sabe? E aí nasceu essa história. Mara, e aí você falou que quando você foi fazer o programa, você nunca tinha ido à Amazônia. Como foi a tua primeira viagem a trabalho, jornalisticamente falando, que deve ter sido uma coisa de grande impacto, né? Porque você voltou, eu acho que você nem sabe, você já perdeu a conta de quantas vezes você esteve na Amazônia, né? Assim, eu entrei na Amazônia pelo Rio Tapajós, Santarém, né? Então, assim, eu fui fazer pela Rádio Rural de Santarém uma sensibilização para um projeto que usava, inclusive, aqueles rádios a manivela. Eu não sei se você sabe, um cientista inglês bolou um rádio que você, dando corda, ele tem uma autonomia de 3 horas sem usar pilha, porque pilha é o grande gargalo da comunicação, à época mais ainda. Então, essa era quase, mandei Bete Carvalho cantar Ô, coisinha tão bonitinha do pai. Então, a gente fazia aquela incursão amazônica para divulgar a programação, inclusive o próprio Natureza Viva, porque, veja, nós nascemos em 93 com Natureza Viva, na carona do WWF Brasil e o GTA, Grupo de Trabalho Amazônico. Para quê? Para justamente ocupar a Rádio Nacional da Amazônia com uma proposta de um programa ambiental que pudesse mostrar a essas populações que, na essência, eles são sustentabilidade, né? Então, o conceito estava nascendo e era preciso dizer isso a eles. Então, vamos dizer de que forma? Sensibilizando, mostrando a importância do trabalho de cada um, suas práticas, seus saberes, e como eu sempre, no feminismo, já a partir do Viva Maria, que nasce em 81, eu sempre vim trabalhando essa questão do impacto meio ambiente do corpo feminino, como vimos com o veneno, o leite das nutrizes. Então, isso é embicado. Não por acaso, aqui nesse programa da ABI Ambiental, vocês até agora, com Mara Régia hoje, mais atrás, né? Vocês já ouviram várias mulheres. Nada é por acaso, né? A gente tem uma essência, não que não tenhamos aí os aliados, os ícones, as saudades. Estou aqui lembrando Washington Novaes, não é? Que tanto fez pelos nossos parentes indígenas, Guarupi, e até o Festival de Cinema Ambiental, né, em Goiás Velho. Então, a gente tem uma dívida incomensurável. Mas as mulheres têm o fazer, né? E isso eu vejo tanto na prática das parteiras. Eu tive no Amapá fazendo o primeiro encontro internacional das parteiras, e foi uma coisa de louco, porque você imagina virem parteiras do mundo inteiro. A gente fez uma oficina sobre sexualidade, saúde reprodutiva, que já era uma pegada de um projeto que eu tinha para tentar fazer com que lideranças femininas pudessem falar dessas questões, para que as mulheres parassem de pensar que elas poderiam ficar virgem de novo, fazendo um chá de barbatimão, e também questionando essa virgindade, ou questionando uma voz de um marido cruel que cobra uma virgem na cama depois da mulher ter tido 7, 8 filhos. Então, era justamente para abordar esses aspectos, não é? Que são cruciais para as nossas vidas, enquanto soros, somos todas irmãs. Viva a sororidade. Então, de repente, eu fui justamente para fazer com que mais e mais lideranças se apossassem desse veículo, tanto para as questões de gênero, quanto também para as questões das queimadas, incêndios florestais e trato também de plantas e ervas medicinais. E aí bebi na fonte das parteiras, que estão sempre comigo. Agora mesmo, nos 40 anos do Viva Maria, vamos fazer uma homenagem à parteira Zenaide, que nasceu aos 10 anos. Você sabe por quê? Porque parteira só nasce quando faz o primeiro parto.
E a Zenaide estava sozinha. E ela fez. Aos 10 anos? Aos 10 anos, porque ela estava com a tia prestes a parir, a família saiu, a tia entrou em trabalho de parto, e ela sozinha. E a tia só tinha ela para contar. Então, falou, você que vai parar o menino. E a tia cocorocada, ela pequena, ela diz, Mara Resch, quando vi aquela cabeça pretinha, meu Deus, nem conhecia nada, nem sabia por onde nascia a criança. Gente. E ela parou. Mara, eu já te falei, você tem que escrever um livro com todas essas suas histórias na Amazônia, no Brasil, a tua carreira, a tua vida, tudo, né? Fica a provocação aqui, tá? Mas olha, deixa eu te falar uma coisa. Eu quero falar um pouco mais, antes da gente ir especificamente para a temática feminina, que eu sei que é muito importante, e vamos falar muito do Viva Maria, dos 40 anos que ele está comemorando, vai comemorar em breve. Eu quero falar um pouco mais desse trabalho na Amazônia, porque eu sei que tem uma história, eu não sei, eu li em algum lugar sobre você, em alguma matéria a teu respeito, de uma experiência que você teve, que você estava num barco, o barco encalhou, você ficou presa num determinado local, sozinha, passou uma noite, enfim, conta essa história para gente. É sempre o Tapajós, né? O Tapajós é uma coisa da minha vida, meu Deus do céu. Mas e olha, e vi com esses olhos que a terra haverá de comer, como dizem lá os meus amigos ribeirinhos, que realmente ele é um rio lindo, lindo. Quando eu fui para no Amazonas, lá para a Barra de São Manuel, e ele estava lá naquele dia com 40 e tantos metros de profundidade, né? E eu naquela voadeira, andando ali, meu Deus do céu, é puro encantamento, é um negócio assim que leva você para outro mundo, né? Para esse tempo amazônico que é totalmente diferente. Mas aí, essa minha história foi que eu conheci, eu fui acompanhar, depois daquela primeira viagem de formação, lá na Rádio Rural de Santarém, eu voltei outras vezes para fazer um projeto sobre os acordos de pesca, né? Lá na Z20 de Santarém, né? E tinham vários problemas de negociação e conflito ali. E aí eu fui para ver se conseguia selar algum pacto através do rádio, né? Porque aí, quem sabe, falando na rádio que eles concordaram, depois voltar atrás, a comunidade vai ver que eles estão mentindo. Ué, falaram aí no programa da Mara Régia que estava tudo certo, agora está tudo errado. Mas aí, ao chegar lá na ilha de São Miguel, que é a mais linda do nosso Pará, você certamente conhece. E aí, eu me encantei com as mulheres que estavam fazendo roupas para fazer essa dança, com as escamas do pirarucu. E aí eu também descobri uma menina muito linda, que ela era de uma coragem incrível. Eu falei para ela, você já leu livros sobre esses peixes? Comecei as histórias, né? E, na época, o Maurício de Souza tinha pedido histórias da Amazônia para ele se inspirar a fazer o Índiozinho, uma série que ele estava fazendo. Aí eu falei, me conta uma história que depois eu trago um livro aqui, um gibi. Ela, o que é gibi? Ela não sabia o que era gibi. Aí eu falei, pode deixar que eu vou voltar à cidade, eu vou comprar, eu vou trazer aqui para você antes ainda de eu ir embora para Brasília. Prometi, voltei, tinha que dar uma palestra, e isso no dia seguinte, né? Aí eu falei, acho que dá tempo, eu vou lá só para entregar os gibis, depois eu volto. 3h30 de voadeira. Aí, minha flor, chego lá, tem outra festa, porque o que a Amazônia tem que nos apega é essa hospitalidade única, né? É a tapioca, meu Deus, é o açaí. Quem vai embora? Quem vai? Quem consegue? Não vai. E aí, conversa com uma, conversa com outra, e outra gravação, e outra. Aí comecei a entrevistar a menina. A noite foi vindo, eu esqueci que a Capitania dos Portos pede que você não saia das comunidades depois das 5h30. E esqueci. Aí eu estava com um barqueiro que falou, dona, está na hora de voltar, nós não vamos passar. Eu falei, tá bom, tá bom. Aí quando eu vi, já eram 6h. Eu falei, meu Deus, seja o que Deus quiser. Aí saímos. E assim, no improviso,
Por isso é que, para andar na Amazônia, fica o recado, por favor, não façam esse tipo de coisa, por mais encantados que estejam, antes de pegar um barqueiro qualquer na Beira-Rio, vê se tem, pelo menos, o que ele não tinha, que era salva-vidas, que era 2 remos, né? No mínimo, porque eu precisava ajudar, e, enfim, e a condição da voadeira. Né? Minha Flor, com 1h30, mais ou menos, da noite, já tinha descido. Ele entrou no igarapé errado do caminho, bateu num tronco, Meu e Deus. quebrou a voadeira. Que Quebrou. E aí eu falei, o que foi? Só fez aquilo. Blá! Eu falei, meu Deus, o que aconteceu? Aí ele falou, acho que nós não vamos conseguir mais sair daqui, não. Assim, com aquela calma amazônica, né? Uhum. Aí eu... É como se a bicicleta tivesse quebrado na rua, né? Isso, Só que não tinha celular funcionando, nada, né? Eu falei, meu senhor, meu Deus, a minha sorte será se alguém desse falta de mim no hotel e mandava em um socorro, né? Mas isso me custou uma madrugada com chuva, com aquela tormenta, o barco completamente desavisado. Eu só tinha 3 goles d'água numa garrafinha que sobrou, porque eu troquei meus biscoitos na comunidade. Enfim, fui deixando lá, troquei por brinco, escambo. Dali, meu Deus do céu, madrugada, aquele frio, eu estava de camiseta, sabe? Porque o pessoal não imagina que na madrugada com chuva é aterrorizante. Aí, de repente, naquele breu, eu olho no horizonte e vejo um monte de luzes. Eu falei, olha só, estamos perto de alguma cidade. Ele, dona, isso aí é Olho de Jacaré. Que isso! Passamos a noite olhando, olho no olho, ali os jacarés. Aí, quando Olho. deu 5 da manhã, começou a amanhecer, e a gente foi bater numa comunidade que tinha um fogão a lenha, aí eu vi a fumaça, e não tinha também remo, então eu tinha que esperar que os barcos jogassem o suficiente, mas aí a Capitania dos Portos já tinha mandado um barco que estava à nossa procura, né? Porque a gente não ficou parado num lugar porque ele conseguiu soltar a canoa e a gente queria, na verdade, pegar ali o remanso. Enfim, foi resgatada. Vocês foram resgatados. Uau! Aventuras de Mata Régia na Amazônia. Mara, vamos falar agora da outra vertente muito importante do teu trabalho, que é esse trabalho com as mulheres, né? O programa Viva Maria vai completar em setembro 40 anos, não é isso? Sim, 14 de setembro, meu Deus, nossa. Conta a história desse filho. É como filho mesmo, a gente não sabe no que vai dar, né? É sempre uma surpresa. Nasceu assim, no susto, foi a minha estreia no microfone, né? Até então eu nunca tinha usado, né? Inclusive no dia que eu estreiei, a voz foi embora, eu fiquei muito nervosa. Minha mãe estava de casa ouvindo, quando eu cheguei, ela falou: minha filha, estou querendo que você foque num concurso para o Banco do Brasil, porque você tem que procurar uma profissão que você não vai dar, você vai morrer de fome. Esquece rádio. Esquece esse negócio de rádio, não é para você. Não é para você. Horrível, foi feio. Aí eu falei, não, mãe, é porque é estreia, né? Eu vou melhorar. Então, aí foi, estou há 40 anos tentando aprender, né? Porque isso é um exercício diário, né? Você tem situações absolutamente imprevisíveis, não é? Você tem o emocional, você tem, enfim, uma participação inusitada, um entrevistado que te dá uma rasteira, não é? Tudo pode acontecer. Então, eu sempre estar naquela prontidão para o abismo de mãos vazias, sem paraquedas, como eu estava lá no Rio, no Rio Paraná. Oh, meu Deus! Então, assim... É sempre adrenalina, né, Mara? Você recebe, né,
enfim, eu acho que você recebeu, não sei, centenas, talvez milhares, não sei, de cartas, né? Porque em 40 anos, né? É muito tempo e muita carta das tuas ouvintes trazendo histórias inusitadas, né? Situações, curiosidades delas, demandas delas, assuntos, né? Que elas te apresentavam. E a partir daí você foi construindo essa relação com as Marias, né? Você tem o público das Marias, né? Mas aí tem que agradecer muito ao destino, porque tem uma coisa que é imponderável: você estar no lugar certo, na hora certa, no momento exato. Então, assim, em 81 nós estávamos ali na distensão da ditadura, não é? A caminho da Constituinte. Então, o ambiente era propício para a mobilização. Uma coisa que, desde sempre, Brasília me trouxe foi a solidão das mulheres que vinham do Maranhão, do Pará, daqui e dali, para serem trabalhadoras domésticas. E eu tinha um grande apreço a essa categoria, que, inclusive, na própria Constituição de 88, não teve seu direito reconhecido. Elas eram a exceção à regra. Então, eu comecei a mobilização do Viva Maria a partir dessa classe trabalhadora, que muitas vezes fazia um trabalho análogo à escravidão, tanto quanto hoje. Você viu, a pandemia voltou a nos dar essa triste realidade com destaque. Quantas estão aí? Eu conversei com a Creuza, lá da FENATRAD, que é uma liderança de muitos anos à frente dessa federação, e ela estava dizendo que só de denúncias de trabalhadoras que estão sem ir em casa desde que a pandemia começou, ela tinha 28 denúncias, entendeu? Então, uma coisa muito perversa. Então, eu comecei o trabalho, inclusive fundando a associação delas lá em Ceilândia, onde a gente fazia vatapá, feijoada, para conseguir recursos, para poder fazer os nossos abaixo-assinados e colocar essa mulherada toda frente a frente com aquelas mulheres que no Congresso poderiam, eventualmente, as Beneditas da Silva, encarnarem, né, aquela luta. Então, o momento era muito propício e nós tínhamos lideranças assim que nos davam uma esperança em relação a um horizonte menos perverso, né? Então, a gente teve esse privilégio. E eu, a inspiração de ter cruzado muitas vezes, por força do Viva Maria, com pessoas assim, de Diniz Fati, que foi a Brasília falar, inclusive, sobre o aborto com a Ruth Escobar, que Ruth é que tinha feito toda a tratativa com o Tancredo para que, na virada, né, da Constituição, a gente conseguisse ter um Ministério da Mulher. Não foi possível. Ficamos com o Conselho Nacional dos Direitos da Mulher. Então, toda essa história, eu tive o privilégio, inclusive Nélida Pinon, nossa primeira mulher na Academia Brasileira de Letras, esse talento incomensurável, fazia parte do Conselho e nos contava, nos brindava, inclusive, com algumas histórias a respeito dos hábitos, né, de alguns ilustres escritores com quem ela tinha contato. E ali, Rosisca Darcy de Oliveira, a própria Dona Ruth, né, uma socióloga de grande envergadura, né? Estamos aí recebendo alguns ETs chegando na rede, mas, enfim, tem que ter cuidado, né? Nesses tempos de hackers e tal, de repente, é um jacaré chegando aí com o olhinho. Né? Mas aí foi isso, né? Eu cheguei na rádio para fazer... Começam, né, Mara? Isso que você está falando é muito interessante. Você está falando do momento da Constituinte e que algumas demandas ficaram para depois, digamos assim, mas a semente estava plantada ali. Quer dizer, depois, quando se conseguiu, quando teve na estrutura do governo federal Secretaria, né, de Proteção à Mulher, é porque a semente foi plantada justamente nessa época, né? Ah, com certeza. E aí a luta do movimento feminista, né, foi aguerrida, né? Todo o tempo
na hora daquelas votações cruciais, porque hoje nos é dada licença paternidade, que coisa mais simples. Não era, né? Nós tínhamos que fazer aquela campanha Filho não é só da mãe, Jaqueline Pitangui ali, junto com a Leila Bastos, enfim, todas essas referências nacionais, né? Até na causa, na questão das mulheres negras, o Gueledés, que é um centro de cultura afro-vigoroso, tem Sueli Carneiro como uma grande inspiração, não é? Então, beber nessa fonte... Você trouxe todos esses temas para o Viva Maria, né? Sim, sempre. Agora, o que eu queria aprofundar com você é porque, assim, nós temos uma realidade, e naquele momento, essa realidade de avanço do movimento feminista e tudo mais, mas a realidade da mulher urbana é uma. A realidade das mulheres, para quem você fala, é outra, né? Elas têm outras demandas, além dessas que nos englobam também, né? Mas elas têm, você fala para a mulher indígena, você fala para a mulher ribeirinha, você fala para a mulher quilombola, né? Eu queria saber qual é o retorno que você tem, né, desse diálogo com essas mulheres. Então, assim, as principais bandeiras do Viva Maria nos anos 80, o iniciozinho, era a questão do trabalho doméstico e era a questão da violência contra a mulher, porque na carona de alguns crimes, inclusive o de Thaís Mendonça, que aconteceu em Brasília, ela morta por Marcelo Bauer, 2 alunos da Universidade de Brasília. Então, aquilo era de uma comoção total e foi por força desses crimes, né? E especificamente esse nos levou, enquanto movimento, porque o Viva Maria foi berço para a criação do Fórum de Mulheres do Distrito Federal, nós fomos em bloco para dentro da missa de 7º dia e pedimos ao então governador Zé Aparecido que criasse a primeira delegacia especializada de atendimento à mulher em Brasília, né? É a única que tem até hoje, nunca mais fizeram nenhuma, mas isso foi uma conquista do movimento. E em torno dessas questões, outras tantas. Só que o Viva Maria nasce em 81, em 90 vem Collor, e eu sou identificada como uma liderança negativa que tinha que ser demitida. E aí eu fui para a rua fazer o Viva Maria na rua. Você foi demitida pelo Collor? Você foi demitida pelo Collor? Sim, sim, sim. E aí eu levei um banquinho para a Praça do Povo, né? Ali no setor comercial sul, e aí eu ficava ouvindo as Marias passando, fala, Mara Régia, pela tua voz que a gente anda, e vamos que vamos, até conseguir ir para a Rádio Capital. Fiquei 2 anos ali, quando, de repente, bom, nesse ínterim, por conta de estar já com os microfones nas mãos pelas ruas de Brasília e do entorno, eu fui convidada a me candidatar nas primeiras eleições para deputada distrital por Brasília, né? E aí também foi uma experiência incrível. Eu acho que eu nunca me senti tão desnuda, nem quando eu tomei banho lá em Alter do Chão, numa noite de luar nua, eu me senti tão desprotegida, porque eu não sabia. Você foi candidata a deputada distrital? Fui, em 1990. E aí, assim, mas te confesso que faltando 15 dias eu já estava numa exaustão, a exaustão não do trabalho, mas dos insultos. Você chegar numa feira, pedir voto, e o cara dizer: ei, dona, não gasta sua saliva comigo, não. A senhora é boa no rádio, aqui nós não gasta voto da gente, nós não perde voto, nós não votamos em mulher nem analfabeto. Rua daqui. Então, você ia sendo assim o tempo todo, não é? Digamos, agredida, porque é uma violência, né? Você ser mal recebida. E aí isso te dá um desgastamento. Você não foi eleita? Não. Não foi. Não, faltaram 200 votos, mas Deus sabe o que faz, né? Ainda bem. Porque aí... Com certeza. Sim, mas aí, olha só, você foi demitida pelo Collor, mas você voltou depois para a EBC. Quando você voltou? Anistia, né, querida? Nós tivemos, depois do impeachment, né? Tivemos Itamar, claro, que fez a anistia das pessoas que tinham sido perseguidas, né? Porque a administração, aquela tão
sonhada reforma era só um pretexto, né? Porque, na verdade, não. Mas foi ótimo, porque nesse período eu pude me preparar para Rio 92, levei um programa para a Rádio Cultura aqui do DF, para falar sobre a ecologia do feminino. Fiz toda a campanha do Planeta Fêmea, né? Nesse intervalo de tempo, conheci as grandes lideranças da Amazônia que estavam na conferência, dentre elas Dona Raimunda dos Cocos, liderança do Babaçu, as indígenas e tal, e aí, meu Deus do céu, total. E nessa época, então, Betinho, internet chegando, a gente querendo fazer uma rede, uau, foi um deleite. E na carona disso é que veio Natureza Viva, em 93, porque aí eu já estava familiarizada e o WWF fez uma parceria para levar essa tradução de sustentabilidade para a floresta, e aí eu fui a pessoa escolhida para fazer. Entrei pela porta dos fundos, eu não era mais funcionária, mas eu fazia o programa e ocupava os microfones. Então, a Vera, eu só fiquei longe da emissora 2 anos, né? Porque depois então, agora, fala para a gente desses 40 anos do Viva Maria, porque você tem um projeto super bacana, né? Você quer fazer um calendário, né, com personagens. Conta para a gente como é que tá, como é que participa, enfim, vende esse peixe aí. Pois é, olha, você sabe que por força dessa aproximação com as mulheres da floresta, principalmente parteiras, benzedeiras, raizeiras, você acaba, né, meu Deus do céu, assimilando um conhecimento das plantas e ervas medicinais que se consolidou para mim graças a uma grande fitoterapeuta ginecologista, a doutora Lívia Martins, que, como Sônia Hirsch, que é uma grande escritora que escreve sobre saúde, fez inclusive o livro Só para Mulheres. E então, na verdade, com essas 2 grandes inspirações, eu fiz um calendário. Quando ganhei o prêmio Chico Mendes, teve um dinheirinho que eu fiz um calendário com Nicolas Ber sobre os poderes da moringa, que é uma planta que é filtro, né? É uma santa criatura de Deus, porque tem muitas propriedades, não só do ponto de vista alimentar, como também do ponto de vista de ser um filtro. E no Nordeste, eu fiz muita feira trocando semente de moringa por mel. E eu vestida no cangaço, eu tenho que achar essa foto. Você não acredita, eu já fiz coisa do Arco da Velha, porque né, ninguém passa impunemente pela vida. Por isso daí, que eu vou fazer o livro. Aí, doutora Lívia, nós fizemos uma mandala com várias plantas que são amigas das mulheres. Cada mês do ano, uma planta. Então, artemisia, algodão, tudo ali escrito, essa para TPM. A ideia era fazer um livro que a gente nunca conseguiu por questões de recursos. Mas aí fez muito sucesso. Ao chegar em Xinguara, terra da nossa Maria Quarquié, que foi uma poeta que se descobriu no rádio, ela escreveu um poema para mim, eu botei no rádio, e ela ficou mais conhecida que Chuchu em todo mundo, e agora é, inclusive, membro da Academia Xinguarense de Letras, ela que tinha parado de estudar, mas esse poema fez uma transformação na vida dela. Ela é uma das mulheres do calendário, porque a ideia é como eles penduram tudo que vem de fora, porque não tem dinheiro para comprar um quadro, para botar na parede, tal. Então, se você dá uma folhinha que seja de papel, pode ser até a folha da fortuna, conhece aquela folha que é a folha santa? Quando você cola ela na parede, ela brota esse sinal que você vai ganhar na Mega Sena. Isso é brincadeira minha. Eu faço muito, eu já peguei tudo quanto é folha, eu não ganhei nada. Mas, enfim, por falta de dinheiro, nesses 40 anos, o grupo das mulheres resolveu fazer uma vaquinha que está no ar. R$30 é o valor mínimo antecipado dessa vaquinha para que você tenha direito a um calendário, onde nós vamos pegar a Zenaide, a mulher que nasceu aos 10 anos, vamos pegar a Lucimar, que era trabalhadora doméstica, que a patroa proibia dela ouvir o Viva Maria, porque ela ia se transformar numa militante. Então,
ela conta isso para mim, mas conseguiu, sempre ouviu o rádio, teimosa que só. Aí vamos pegar essa Maria Quarqué, vamos pegar a Índia Tuíra na pessoa da Antônia Mello, que é lá de Altamira, é uma brava guerreira, e outras tantas. A Vera Lúcia, que é uma negra militante do movimento aqui, que muito nos ajudou na consciência, na discussão, na época, inclusive, que aquele Caldas, como é, que cantava Nega do Cabelo Duro, que não gosta... Como é que era o nome dele? Ai, meu Deus. Agora também. Caldas, eu sei que o sobrenome é Caldas. Aí a gente fazia assim, vai tocar essa música aqui no Viva Maria? O que vocês acham? Aí a gente abriu o debate, Luiz Caldas. Aí Luiz Caldas chegava de um lado e chegava o movimento negro do outro, batia aquela bola de discussão. Eu sou negro, nunca ia fazer uma música contra a minha raça, mas não. Aí elas decidiam ao fim, como foi também Lindomar Gatilho, que a gente chamava Gatilho porque ele matou Eliane de Gramont. Então, essas coisas traziam uma consciência de que é na palavra, é na música que você faz o desvio a caminho de um preconceito, de uma discriminação, de uma violência. Então, Viva Maria é sempre assim. Em 14 de setembro, quando a gente ficou fora do ar, houve um encontro feminista em São Bernardo, na Argentina, onde as mulheres, em desagravo por eu estar fora do ar, depois de 10 anos... No período Collor, certo? Naquela fase. Aí elas criaram, no 14 de setembro, é uma data do calendário feminista, o Dia da Imagem da Mulher nos Meios de Comunicação, porque a gente sempre discutiu isso. Você sabe que quando o Conselho dos Direitos da Mulher foi destituído em Brasília, já na passagem do governo para o Sarney, e tiraram todos os recursos, dizendo que a gente não precisava mais ter conselho nenhum, foi o próprio Collor quem disse isso, porque a gente já tinha conseguido mais de 80% das nossas reivindicações. A passagem do Collor para o Itamar. O Itamar não existia na cena, né? Itamar foi depois do impeachment. Mas assim que ele foi eleito, não é? A gente teve esse impasse. E aí ficamos sem recursos. E aí fomos fazer uma passeata, Jaqueline, todas as mulheres do Conselho, Tizuki Yamazaki, Rosisca Darcy de Oliveira, enfim. E as mulheres também do movimento. E fomos andando em passeata até o Planalto. Lá chegando, com os braços abertos, em protesto e tal. No dia seguinte, eu vou mostrar para você. Posso depois te encaminhar, você não vai acreditar. Não estou com a manchete aqui. Mas é assim, mulheres fazem protesto no Planalto, aí colocou os guardas que estavam na frente do palácio e uma cadela para ilustrar a matéria. Era nesse nível, entendeu? Sério? Então, como nesse encontro de São Bernardo eu fui justamente para falar da questão da linguagem, da imagem, de todos esses estereótipos, porque eu tenho uma série de propagandas, inclusive para vender uma feijoada no restaurante tal, coloca a mulher nua, cheia de caroços de feijão, coisas de mau gosto, mas isso por conta da minha herança publicitária, que eu sempre fiquei muito antenada com essas questões. E daí... Desculpa, não, eu só queria que para você não esquecer de dizer como é que a pessoa faz para participar da campanha, para dar a sua contribuição para fazer o calendário. Sim. Então, por tudo isso, o calendário vai pegar essas personagens, das quais eu já falei, e dar a visibilidade devida, até porque eu preciso encerrar um ciclo virtuoso onde essas mulheres, através da comunicação, do rádio e hoje das redes sociais, com os seus WhatsApps, com os seus blogs e tais, elas estão marcando o seu território, definindo questões que são urgentes para que a gente possa continuar sonhando com um mundo mais igualitário, porque com injustiça social não há como ser feliz, né? Então, esse é o recado. E a vaquinha está na vaquinha. Vaquinha, você entra lá, projeto Viva Maria, ano 40, pronto. Aí você já entra ali, pode fazer a doação, R$30 o preço unitário, é uma compra antecipada, e aí
no dia 14 de setembro, você vai ganhar esse presente. Ah, que legal. 14 de setembro de 2021, aniversário de 40 anos do Viva Maria e também não deixa de ser o aniversário da Mara Régia. Sim, eu faço no dia 12 e o Viva Maria faz Nossa, 14. nem sabia, pertinho. Que Primavera das mulheres, né? Que Então, legal. assim, acho que vai ser o maior presente da minha vida. Queira Deus que a gente consiga chegar lá, porque a intenção maior é essa, né? A gente reverenciar a força dessas pessoas, né? Que são tão inspiradoras. Eu acho que o meu vigor se deve justamente a essa proximidade. Cada vez que eu chego perto de uma Antônia Mello, é como se eu estivesse chegando para abraçar uma castanheira. Cada vez que eu chego lá em Xinguara, que inclusive a Maria Quarqué botou uma árvore do tamanho do mundo lá, que é uma moringa, que ela batizou com o meu nome, Mara Régia. Aliás, tem Mara Régias espalhadas aí pela Amazônia por falta de outra inspiração. Porque o seu Régias, lá em Riozinho do Anfrísio, ele costuma dizer que a Mara Régia Sarrad, para nós, é bússola e calendário. E aí ele teve uma filha, batizou com o meu nome, Mara Régia. Que legal. Está cheio de Mara Régia na Amazônia, que bacana. Isso é uma troca, né? Isso está voltando para você que traz no nome, né? Você tem o nome da flor, que é um símbolo da Amazônia, a Vitória Régia, né? O pessoal acha que é nome fantasia, mas não é meu nome de batismo. Minha mãe achou bonito esse nome. Mas, enfim, nada é por acaso, né? E eu tenho, por mim, assim, na percepção desses 40 anos de escuta dessas mulheres, eu sei bem o que é a força de uma simbologia forte no nome das Marias. Todas as Marias da Cruz, por exemplo, que eu conheço, das Dores, elas têm uma vida normalmente muito difícil, sabe? Parece que você imanta aquela energia do sofrimento no que ela traz. E eu tenho uma flor. Então, a Haddad Squariz uma vez escreveu para mim: Mara Régia, você tem majestade no nome e na vida, mulher. É isso mesmo. Omar, a gente está caminhando para o final do programa, é incrível, passa rápido quando a conversa é boa, né? Parece assim que o tempo voa. Mas eu não quero deixar de te pedir duas coisas, te perguntar e te pedir uma coisa antes da gente encerrar. Bom, a primeira coisa, eu estou aqui brincando ao longo do programa, você tem que escrever um livro, mas não é brincadeira, é sério. Você tem que escrever a sua história e as suas histórias, né, ao longo dessa tua trajetória. Então, eu queria saber se você já pensou mesmo, seriamente, em sentar e começar a escrever esse livro. Pois é, você sabe que recentemente, graças a Vanira Kunk, ela disse, olha, se você não vai escrever a sua biografia, pelo menos nos conte, e principalmente para a juventude, para os jovens, para as crianças, essas aventuras amazônicas que podem ser muito inspiradoras, pode ser um instrumento didático. Pense com carinho nisso, estou pensando. Então, em breve, quem sabe, eu me anime a fazer a lenda do Apuí, né? Que é esse cipó maravilhoso, que ele significa em Tupi-Guarani, abraço, que é o que a gente mais está precisando, né? Quero te abraçar, Cristina, e agradecer muito essa participação. Agora, você falou que eram duas coisas. Duas coisas. A segunda é o seguinte, encerrando o programa, né, no Dia Mundial do Meio Ambiente, eu quero que você deixe uma mensagem aqui para a gente, né, uma mensagem de amor ao nosso meio ambiente, ao qual você dedicou grande parte da sua vida e ainda dedica e vai seguir dedicando. Então, vou compartilhar com você o abraço mais importante que eu dei na natureza em toda a minha vida. Eu, carioca, né, da Gema, mas, enfim, meu coração está na Amazônia e, enfim, vivo em Brasília, onde eu sou cidadã honorária daqui por força dessas andanças. Mas, como carioca, estudava no Colégio Brasileiro de São Cristóvão, pertinho da Quinta da Boa Vista, pertinho do Museu Histórico. Então, as aulas de ciências e biologia e tal, a gente ia para o museu para conhecer as múmias, enfim, toda a história. Aquele museu maravilhoso que pegou fogo, né?
felizmente, não é? Temos até que voltar lá depois que a pandemia nos permitir. Mas então, eu chego e o professor vai, era hora de fazer um lanchinho, e aí ele nos trouxe para uma área aberta assim, do museu. Aí ele falou, vamos fazer uma roda, uma ciranda em volta aqui dessa árvore. Aí ele perguntou, alguém aqui sabe o nome dessa árvore? Ninguém sabia nada, a gente tinha o quê? 12 anos. Aí ele falou, essa aqui é a árvore que empresta o nome ao nosso país, é o pau-brasil. Nossa, foi uma emoção tão grande. E aí ele falou, deem-se as mãos e vamos dar um abraço nesse nosso país. Então, eu acho que hoje, nesse dia tão importante, o que nós temos que fazer é que, nem que seja da forma virtual, a gente colocar essa energia de gratidão a todas as árvores que fazem desse nosso país uma referência no mundo. Lembrando que um país que tem o nome de uma árvore não pode se dar ao luxo de estar vivendo uma das mais nefastas histórias em relação à devastação da maior floresta tropical do planeta. É Brasil, é pau-brasil, é árvore. Então, chega de querelas. O Brasil não conhece a Amazônia, mas não tardará. Esses que aí estão, como diria Mário Quintana, passarão. E nós passaremos. Senhoras e senhores, Mara Régia. Mara, obrigada, obrigadíssima por essa entrevista. Sempre uma alegria conversar com você e reverenciar essa sua carreira tão importante, dedicada ao povo brasileiro e à natureza brasileira. Então, muito obrigada. Viva Mara Régia, viva o Dia Mundial do Meio Ambiente. Natureza viva! Natureza viva e viva as Marias do nosso Brasil.